continuamos com o velho pedindo para que o protagonista se acalmasse e o escutasse primeiro. E isso era como trabalhar com filhos da Dungeon que são basicamente super-humanos. Além disso, os outros não tinham uma natureza tão agradável quanto a do protagonista, e se os itens vierem sujos para ele, o velho tinha responsabilidade em cima disso também. Especialmente os itens do protagonista, já que com exceção do primeiro, a qualidade era tão boa que criava suspeitas, e Kim diz que tinha conseguido eles com suas próprias mãos. O velho diz que ele sabia disso sem sombras de dúvidas, e diz que a maioria das pessoas ali leva uma vida dura e tiveram seus pais e irmãos mortos. Era difícil de confiar em alguém que não tem algo para proteger, e tinha aqueles que precisam apenas tomar conta de suas próprias vidas caso não estejam mais afim. Mas o jovem Kim acabou dando um aviso para o senhor, e disse que se alguma coisa acontecesse com a família dele, o velho veria com clareza o que acontecia se um filho da Dungeon ia à loucura. Depois de um aviso amigável como esse, o senhor disse que isso jamais iria acontecer novamente, e pelo visto ele tinha sacrificado a confiabilidade dele para poder verificar a do protagonista. Por fim, Kim disse que estava indo e pediu para que o senhor enviasse o dinheiro das joias para a conta dele, finalmente deixando o senhor sozinho. E pelo visto o velho acabou ficando chateado, já que perdeu sua mesa por completo. Temos uma visão nesse momento do passado do nosso protagonista, e pelo visto ele era um tipo de escravo das aranhas infernais ou algo assim, e outras pessoas tentavam correr o máximo que eles podiam dali. Isso aconteceu porque mesmo eles passando a vida inteira cavando o labirinto das aranhas infernais, elas acabaram enlouquecendo e decidindo apagar cada um dos filhos da Dungeon que ali estavam. E esse colega do protagonista também não estava acreditando no motivo disso tudo estar acontecendo, e perguntou diretamente para o Duque de Dizer, que aparentemente acabou não respondendo ao jovem protagonista, e por fim ele despertou de seu pesadelo. Dominique acabou ficando um pouco preocupada com seu mestre, e perguntou se estava tudo bem com ele. Ele revela ter sonhado com algumas coisas do passado, mas ela não precisava se preocupar, já que tudo isso ficou no passado e não gostava de se lembrar dessas coisas. Depois disso, ele acabou olhando fixamente para os seus subordinados, e digamos que eles estavam sem entender muita coisa sobre o motivo disso também. Kim começou a rir repentinamente, e Dominique achou isso ainda mais estranho, mas ele disse que não era nada demais, e era que apenas os monstrinhos ali não pareciam criaturas tão labirínticas assim. Ela pergunta se eles não são do agrado dele, mas ele diz que não era isso, e que ele agora gostava dos pequeninos. E não é como se ele gostasse de coisas estranhas só porque ele nasceu e foi criado em um labirinto. Parando para pensar melhor sobre isso, foi graças aos pequeninos não parecerem seres labirínticos que ele conseguiu se tornar mais calmo. Ele comenta que tinha ouvido que tinha aranhas infernais por ali, e tem uma certa distância entre eles, então não era como se eles estivessem em perigo. No entanto, ainda assim outras bestas de andares mais profundos poderiam aparecer por ali. Quando Kim perguntou para Dominique qual era o status da atualização, ela diz que ainda restavam 3 segundos apenas, para o upgrade do labirinto em si para o Rank 3. Assim que ela disse isso, algumas mensagens começou a aparecer para ele, e além do upgrade estar completo, agora era possível construir em locais anteriormente bloqueados, e novas unidades poderiam ser invocados. Sem contar que mais 6 trabalhadores nagas foram adicionados também, e o núcleo do labirinto acabou sendo adicionado nesse último upgrade. Logo vemos uma nova estrutura começar a tomar forma, assustando os pequeninos de antes. E esse era o núcleo do labirinto, mais conhecido também como o coração do labirinto. Se ele for destruído, os recursos do labirinto em si seriam desativados. Como havia um limite para o poder do labirinto por si só, tem vezes que coisias assim aparecem conforme o poder dele aumenta, e parece que um ponto fraco indesejado apareceu. Enquanto tudo colapsa caso o núcleo do labirinto seja destruído, se ele puder defendê-lo, tudo no labirinto pode ser recuperado, mesmo que esteja em ruínas. Repentinamente, Kim recebeu um novo aviso depois do que Dominique havia dito, e nesse aviso dizia que devido à ativação do núcleo, as criaturas e bestas que estavam muito longe se tornaram cientes da existência do labirinto. Por esse motivo, um enxame de 20 ratos chifrudos estava indo em direção ao labirinto em si, e tinha somente 1 hora até a chegada deles. Imediatamente ele disse o ocorrido para Dominique, e ela diz que ele precisava aumentar o número de tropas, já que ele não conseguiria defender com somente um soldado nada. Nos pensamentos dele, ele dizia que nunca tinha ouvido falar de ratos chifrudos anteriormente, e comenta que iria invocar soldados nagas, sem contar que ele ainda nem tinha descoberto a capacidade de um soldado naga ainda também. Vemos que as unidades invocáveis ao nosso protagonista era soldado naga, arqueiro naga, guerreiro naga, mago naga e um sacerdote naga. Como havia mais tipos de unidades para serem invocadas dessa vez, ele acabou ficando perdido com relação a quem invocar, sem contar que eles tinham um custo de energia maior do que ele esperava, e decidiu verificar a quantidade de energia restante para fazer a invocação, descobrindo logo em seguida que ele tinha somente 21 pontos de manutenção restante, e pelo visto ele teria que usar tudo isso em soldados nagas. Dominique diz em seguida que se forem mesmo ratos chifrudos, um soldado nagan sozinho consegue lidar com 4 deles,
e começa a explicar como funciona a força deles. Basicamente, um guerreiro ou um sacerdote equivalia a 2 soldados, um arqueiro era o equivalente a 3 soldados nagas, e o mago equivalia ao poder de 5 soldados. No entanto, tirando o soldado, todos são bem fracos em combate corpo a corpo, então era bom que Kim tivesse cuidado em escolher isso. Com emoção, ele disse para sua criada que aquilo era incrível, e deu graças a Deus por ter ela ao lado dele, fazendo com que ela ficasse completamente corada com esse comentário dele. Enquanto ele dizia que iria invocar um soldado e 2 guerreiros nagas, já deu para ver que Dominique estava completamente encantada com o seu mestre, devido ao que ele tinha acabado de dizer. Por fim, a invocação dita anteriormente começou, e assim que ele viu aqueles 2 grandes soldados em sua frente, percebeu que eles de fato seriam de confiança para aquela batalha contra os ratos chifrudos, superando até mesmo as expectativas de Kim, e agora ele poderia lutar até mesmo contra macacos lobos. Mas pelo visto, o jovem protagonista percebeu que algo de errado não estava certo, e ele percebeu que um dos pequeninos ali estava olhando fixamente para o guerreiro naga. Ele então perguntou o que tinha acontecido com o pequenino, e Dominique começa a explicar o motivo disso. Basicamente, trabalhadores nagas são um tipo de mutação de nagas de alto nível, e quanto mais forte for um naga, maior a chance de uma subespécie como essa nascer. E basicamente, aquele pequenino em sua frente, estava apenas encarando que ele poderia ter sido caso tivesse nascido normalmente. Kim comenta que aquele pequenino ainda seguia ordens, porém parecia mais lento e com falta de vontade também, e como ele tem mais força que os outros, não fazia diferença a velocidade do trabalho. Dominique comenta que iria se certificar de ensinar uma lição ao pequenino antes, mas ele responde que não havia necessidade alguma para ela fazer isso, pedindo em seguida para ela reunir todos os trabalhadores nagas, até os que ele tinha adicionado recentemente. Kim disse para que ela não se preocupasse, pois ele não iria brigar com os pequeninos, e eles apenas iriam em uma viagem de campo. Mas ela diz que ele tinha dito que nagas davam importância à honra, e essa seria a primeira batalha do labirinto deles. E era muito duro fazê-los se esconder ali nesse momento honorável para cada um dos nagas, mas Kim iria se certificar de que não haveria perigos, e iria protegê-los com tudo que ele tinha. E com relação às armas em si, já segurando a picareta do pequenino que estava chateado em suas mãos, ele começou a perguntar qual arma dos bravos guerreiros nagas ele deveria usar. Quando Kim disse a arma de um pequenino, mas um grande guerreiro, os olhos do jovenzinho que estava desmotivado se encheram de emoção. E pelo visto, as coisas acabaram indo exatamente como nosso protagonista esperava que fossem. No final, dando a ordem para que seus soldados nagas avançassem para o combate. E com relação aos ratos que decidiram invadir o labirinto deles, era para os seus companheiros fazer com que os ratos percebessem que entraram na boca de uma cobra por conta própria. Vemos uma pequena multidão de ratos chifrudos se aproximando, e a ordem do líder era para que eles encontrassem a caverna da cobra. Já se aproximando da caverna em si, eles diziam que lá só tinha cobras escavadoras e não tinha cobras lutadoras, portanto o novo dono da cobra era um completo estúpido. Esse ratinho era o líder deles, e parece que os maiores chifres entre os ratos significava que eram os mais inteligentes entre eles também. O chifrudo líder era chamado de Straight, e dizia que ele mesmo era esperto e forte. Sendo assim, a cobra seria extinta logo, e aquela era a última caverna deles, motivando seus soldados em seguida para que eles fossem destruir os nagas por completo. Como eles ficaram mais fortes, os chifres deles haviam crescido ainda mais. Por esse motivo, eles não tinham que fugir mais, e agora eles podiam se tornar predadores. Pelo visto, o líder era completamente contra a escavação e escravidão nesse atual momento, e por fim ordenou que seus soldados atacassem o ninho dos nagas, e era para que eles apagassem cada uma das cobras que estivessem ali. O primeiro alvo deles acabou sendo justamente os pequeninos trabalhadores nagas, e quando um deles estava prestes a atacar os jovens trabalhadores, quem apareceu acabando completamente com os ratinhos foi justamente nosso protagonista, que ordenou aos seus soldados nagas em seguida, ordenando que eles provassem o seu valor. E não era para eles deixarem nem mesmo um rato chifrudo com vida. Os ratinhos estavam começando a entrar em desespero, já que tinham caído em uma armadilha completamente. Straight estava vendo cada um dos ratos chifrudos serem apagados completamente da história bem em sua frente. Voltamos então no passado desse pequenino, onde alguma pessoa estava perguntando para ele se ele estava contente com isso. Como resposta, ele diz à pessoa misteriosa que ela tinha chamado ele da escavação somente para ter uma conversa fiada, e ele tinha que ir escavar. Quando a pessoa ouviu isso, perguntou a ele se ele por acaso havia nascido somente para escavar. Ele responde que ele seria comido se não escavasse, já que os donos daquele labirinto eram grandes e fortes, e ele é pequeno e fraco, então tinha que cavar. A jovem ainda diz que tinha pensado que ele fosse o maior e mais corajoso dos ratos, mas parece que ela estava errada. Straight ainda chamou a pessoa de estúpida, já que não sabia a diferença entre coragem e imprudência, e ela diz que estava tudo bem se ele era assim, e ela teria que dizer para outro rato ficar tão forte quanto seu dono. E pelo visto isso acabou chamando a atenção do pequeno Straight,
e ela disse que ele poderia até mesmo se tornar o dono daquele labirinto em si. Mas voltando para o presente novamente, pelo visto ele deveria estar se arrependendo amargamente da decisão que ele tinha tomado. Seus soldados perguntavam então o que eles deveriam fazer, já que se não fizessem algo, com certeza todos eles seriam completamente dizimados da face do labirinto. Assim que ele olhou para o núcleo do labirinto, ele disse que aquela era possivelmente as orelhas de mármore que estavam falando, e se ele engolir aquele mármore, Straight ficaria mais forte para poder proteger eles. E correndo em direção ao coração do labirinto, ele dizia aos seus soldados que eles ainda poderiam vencer aquela luta, e todos eles foram para cima do soldado, para permitir que o líder deles conseguisse chegar em seu objetivo. Enquanto o soldado Naga lutava contra os pequenos, Straight dizia a si mesmo que eles não precisariam mais abaixar a cabeça e fingir que estava tudo bem, enquanto eram comidos pelos seus superiores. Um deles, que parecia ser o mais próximo do líder, pediu para que seu chefe salvasse a espécie deles. Com lágrimas em seus olhos, o pequeno Straight conseguiu passar pelo soldado e por Dominique, que por sinal, avisa Kim o que tinha acabado de acontecer. Assim que ele olhou para ver a situação, com o olhar de quem estava com sede de sangue, ele pediu a lança do soldado Nagan emprestado, e Straight estava prestes a atingir o núcleo do labirinto, dizendo que agora ele iria poder se vingar dos donos. Nesse momento, temos uma linda cena praticamente, mas do extermínio completo do jovem Straight, que pelo visto com certeza não sobreviveria a um ataque como esse. No entanto, talvez Kim acabou se empolgando demais, e ele acertou parte do altar com esse ataque também. Ele viu uma mensagem que dizia que a durabilidade do altar havia sido prejudicada, e estava quase na metade praticamente. Assim que aquela quantidade de poeira enorme estava começando a baixar, deu para perceber que a lança passou bem perto do coração do labirinto, sem contar que o pequeno Straight ainda estava lutando para poder conseguir comer o núcleo. No entanto, ele sequer conseguia se mover devido à lança que tinha perfurado seu corpo, apesar de ele dizer liberdade para seus irmãos. E no final, finalmente nosso protagonista decidiu finalizar o serviço que ele tinha começado. Kim, após vencer a luta, começou a se perguntar se aquilo era realmente perigoso, já que pelo visto o ratinho aparentava querer comer o núcleo, e não destruí-lo em si. Dominique então revela que a força ou o dente de um rato chifrudo seria incapaz nem de arranhar o núcleo, e a lança que Kim jogou anteriormente com certeza foi muito mais perigosa, mas o protagonista disse que ainda assim, o pequenino chegou bem perto, e pensar que o líder dele sacrificaria seus próprios companheiros para poder correr para lá, foi o bastante para fazer com que Kim dissesse que teria mais cuidado da próxima vez. Em seguida, ele disse que precisava devolver aquela lança, mas Dominique disse que não precisava disso. Isso porque aquele cara deve ser o líder deles, e o espírito de luta dos inimigos claramente caiu. Sendo assim, era só uma questão de tempo até o restante dos soldados cuidarem deles. Kim não imaginava que os ratos chifrudos seriam tão fracos assim, e no final ele acabou se desesperando para nada. Isso porque eles só tinham números, mas eram tão fortes quanto os trabalhadores nagas, e ele ficou impressionado ao ouvir que eles eram tão fracos assim. Dominique ainda diz que ouviu sobre labirintos que pessoas capturam eles e os tornam trabalhadores. Por fim, ele se lembrou que era o mesmo que acontecia com os filhos da Dandy na Grande Guerra. Os inimigos até eram fracos, mas os soldados nagas eram fortes, e eles podiam se mover suavemente sem se enrolarem com aqueles corpos grandes. Graças àquelas caudas grandes, seu centro de equilíbrio é livre, deixando eles mais flexíveis e rápidos, e seriam inimigos difíceis de enfrentar se ele tivesse que fazer isso. Dominique meio que acabou dando uma tossida, parecendo que ela estava orgulhosa dos feitos e das habilidades dos nagas. Por fim, ela disse para eles observarem o poder de luta de seus guerreiros invocados recentemente, e temos uma visão de uma pessoa que estava observando tudo à distância, se virando completamente após conseguir informações o bastante, e por fim vemos a mesma pessoa curvada frente a alguém, passando as informações das tropas do nosso protagonista. Ela disse talvez o dono fosse ignorante, no sentido de não saber muito sobre isso, e ela observou ele apressando suas invocações quando a invasão começou. A pessoa que ela estava curvada na frente pergunta se ela tinha mandado 20 trabalhadores somente para poder verificar esse poder de luta fraco do nosso protagonista. Imediatamente após ouvir isso, a mesma pediu desculpas, e isso não importava muito, já que bastava que eles capturassem mais ratos para substituir eles. Quando o chefe dessa pessoa perguntou quanto ao mercenário, ela responde que ele estava cuidando da subjugação sanguínea fora do labirinto, e ele ordenou que eles se preparassem para a guerra quando o mercenário voltasse. Quando ela iria comentar algo sobre deixar a guerra para um mero mercenário, o líder dela diz que ela era também um mero mercenário. Ele diz que eles disseram que eram descendentes dos dragões, e mesmo que o sangue tenha estragado, eles ainda podiam cuidar de um labirinto fraco. Sendo assim, ele poderia ter uma visão completamente agradável dos nagas sendo completamente massacrados
tornados futuramente. Depois da vitória esmagadora do nosso protagonista contra os ratos chifrudos que tentaram invadir seu labirinto, descobrimos que os Nagas foram usados em combate por uma quantidade muito pequena. Como os oponentes eram muito fracos para ganhar alguma experiência, pelo menos o carisma do dono da dungeon acabou aumentando um pouco. Sem contar que ele também obteve o título de comandante iniciante, e não demorou para vermos Dominique parabenizando seu mestre. Porém, aparentemente tinha alguma coisa incomodando o jovem protagonista, e ao perceber isso, ela perguntou o que tinha de errado. Como resposta, ele revela que tinha bastante coisa que estava errada, e o quarto do dono havia sido danificado por aqueles pequeninos. Por mais que eles não estavam interessados no núcleo, os trabalhadores ou nela mesma, eles poderiam ter se machucado. Kim ainda diz que ainda bem que aqueles pequeninos foram os primeiros oponentes deles, enquanto Dominique ficava contente por seu mestre se preocupar com eles antes do núcleo do labirinto, e o pequenino que teve sua arma usada por seu mestre ficava bem feliz com isso também. O jovem Kim continuava a pensar sobre os problemas. Isso porque se a continuação de dizer continuar assim, ser eliminado a qualquer momento é definitivamente possível, então ele precisava arranjar algumas defesas o mais rápido possível. Em seguida, ele deu a ordem para os Nagas, para que eles guardassem a felicidade do triunfo no fundo de seus corações, e aquele lugar é o dizer, onde o fraco morria e o forte sobrevivia. Sendo assim, eles não tinham tempo para desfrutar a vitória sobre os fracos, e no atual momento, o labirinto Naga ainda estava bem fraco. No entanto, um novo capítulo na história Naga estava começando, e o armazenamento vai ser uma tesouraria. O território seria propriedade dele e a partir de agora, afirmando em seguida que aquele lugar se tornaria uma fortaleza. Fortaleza essa que seria feita com as próprias mãos dos Nagas. E ele comenta em seguida que seus soldados seriam lembrados como lendas. Alguns dias desde a batalha contra os ratos chifrudos haviam se passado, e os corpos e armas dos ratos foram para a barriga dos Nagas e para o armazém. Como os Nagas estavam satisfeitos, o custo de manutenção deles seria diminuído por um certo tempo. Os 3 trabalhadores entraram na caverna para minerar construção, aparentemente sob a liderança de Dominique, e os outros trabalhadores foram colher as joias do alojamento e as plantas com uma escolta. Mas Kim ainda queria fazer uma patrulha próxima e também um local de caça, mas faltam pedras preciosas para poder fazer mais algumas invocações. Kim então percebeu que talvez pudesse vender alguns chifres dos ratos chifrudos, e digamos que no final ele acabou acertando, já que o vendedor acabou aceitando ficar com eles, principalmente por serem bem difíceis de se encontrar. Ele pergunta então se dava para vender aquilo, e o velho responde que praticamente tudo que estava no solo poderia ser comercializado, e aquela coisa era usada como chifre de veludo. Ainda assim, ele perguntou para Kim se tinha alguma joia dessa vez, porém ele revela não ter conseguido nenhuma recentemente, fazendo assim com que o senhor pensasse que até mesmo para Kim, as coisas não estavam tão fáceis assim. Em seguida, o senhor comenta que pelo visto isso era tudo por aquele dia, e ele iria depositar o dinheiro na conta do jovem protagonista como de costume, porém um silêncio tomou o lugar depois de ele ter dito isso, até que finalmente Kim pergunta sobre as aranhas infernais que ele tinha mencionado anteriormente, e se ainda tinha algum espaço para poder colocar ele lá. O velho pergunta o motivo de ele ter ficado pronto após perder a chance que ele teve no passado, e parece que Kim estava precisando de mais joias. Ao perguntar o que ele faria com as joias, ele responde que iria vender, e no final ele estava apenas precisando de dinheiro, ou pelo menos era isso que o senhor acabou pensando. Ele comenta que o jovem protagonista tinha até mesmo quebrado sua mesa da última vez porque ele não queria ir, e no fim, tudo se resume a dinheiro pelo visto. A primeira equipe avançada acabou de sair, e se ele quiser acompanhá-los, ele teria que se juntar ao esquadrão principal que vai sair por segundo. Depois disso, o velho pergunta ao protagonista qual era o nível dele, e ele perguntou ao senhor se ele continuava sem saber mesmo depois de checar os antecedentes dele. Em seguida, ele perguntou por quanto tempo um homem pode ficar com raiva, mas no final o jovem Kim simplesmente não sabia qual era seu nível. Isso porque ele nasceu e foi criado no 12º andar, e nunca teve acesso a esse tipo de informação antes. O velho, após ouvir o que o protagonista havia dito, disse que ele não podia brincar com essas coisas, e Kim diz que antes de ele ir parar ali, ele estava vivendo no labirinto de um dos duques de Dizer. Depois de ouvir isso, o velho percebeu que o rapaz em sua frente, na verdade, era o filho da dungeon com o maior nível da Coreia. Como essa conversa estava chata demais para nosso protagonista, ele perguntou por que todo esse fuzuê somente por causa de um nível, mas o velho estava indignado porque o jovem não sabia dessa informação. Em seguida, ele perguntou para Kim se ele sabia a força de um filho da dungeon, mas ele diz que nunca voltou depois que escapou do labirinto em si, e coisas sobre o mundo.
ou a situação dentro de Gizir, ele não sabia de nada disso. E o velho percebeu que havia sido por isso que ele tinha colocado a condição da informação anteriormente. Depois disso, o vendedor comenta que iria explicar do jeito mais fácil possível ao jovem protagonista, e basicamente havia sido atribuídos níveis a todos os filhos das dungeons. Isso não era difícil de entender, bastava ele imaginar o andar que ele nasceu e foi criado como seu nível. Então, como o nível dele era 12, ele era um dos poucos filhos das dungeons dos andares profundos. Do andar 1 ao 3 são os andares mais altos, normalmente um pouco mais forte que um homem adulto, e graças a isso, eles normalmente são equipes de exploração ao invés de equipe de ataque. Do 4 ao 6 são andares medianos, e a maioria deles estava nas equipes de ataque de Gizir, e sua força é parecida com a dos super-heróis, super-soldados e etc. Do andar 7 ao 9 são os andares mais baixos. A partir dali é o território dos monstros. A força era óbvia e não tinha muitos deles, então eles eram bem arrogantes normalmente. E finalmente, a partir do 10º andar que os humanos não puderam alcançar durante a Grande Guerra, era chamado de andares profundos. Em termos engraçados, aquele era o território de terror cósmico ou qualquer coisa parecida com isso. Não havia muitas informações dos andares profundos porque tinha muito poucos no mundo. E se ele for mesmo dos andares profundos, não tinha muito o que explicar. Sem contar que quanto mais profundo é o andar, mais pessoas que têm poderes especiais na força, velocidade e outras coisas existem, perguntando em seguida para o jovem protagonista se ele tinha alguma habilidade especial também, como cuspir fogo ou coisa assim. Mas ele responde que com seu poder e velocidade atuais, sem armas, ele conseguia ver todos os pontos fracos para ele poder acabar com o velho com suas próprias mãos, e descobrimos que o senhor, na verdade, era todo feito de pontos fracos. Depois disso, era claro que o velho acabaria ficando com medo do que poderia acontecer, e disse que já tinha entendido o recado do protagonista, e ele perguntou se ainda tinha espaço, se ele era realmente do nível 12. Mesmo se eles não tiverem espaço, eles com certeza iriam arranjar, porém, Kim pediu para que o velho diminuísse o nível antes de contar para os outros. Como ele tinha dito que estava precisando de dinheiro, se ele diminuir seu nível, consequentemente ele iria receber menos pagamento por isso também. Porém estava tudo bem para Kim se isso acontecesse. O senhor disse que por agora, ele iria mandar o cronograma que Kim iria precisar, e iria emprestar também alguns equipamentos do armazém. Portanto, era bom que ele não quebrasse mais uma mesa. E no final ele agradeceu por isso. Além disso, eles também precisariam fazer o cartão de filho da dungeon dele, então pediu por uma identidade e a foto do protagonista também. Porém ele sequer sabia o que era identidade. Voltamos então para o Ninho Naga, e vemos os pequeninos reunidos ouvindo um discurso. Discurso esse que estava sendo proferido por Dominique, que estava repetindo as mesmas palavras que o protagonista tinha dito para os Nagas. Porém, digamos que ele acabou aparecendo repentinamente, e perguntou o que era que ela estava fazendo exatamente, fazendo com que ela ficasse completamente sem reação. Ela até tentou se explicar para seu mestre, porém ele primeiro queria o relatório, e ela diz que a colheita da mineração na caverna estava indo muito bem, e uma quantidade pequena de joias havia sido colhida das plantas e dos alojamentos. Outra quantidade pequena delas havia sido obtida pela subjugação de bestas selvagens, e a besta estava sendo desmontada no armazém mais cedo naquele dia, e ele então perguntou mais sobre as pedras preciosas. Logo, ela entregou as pedras em si ao jovem protagonista, que não pensou duas vezes em sacrificar todas elas para o altar do labirinto, e ele revela que iria invocar mais um Naga. Dominique estava admirada por ele querer investir no labirinto sem nenhuma hesitação, e depois disso ele revela que não poderia estar presente no labirinto por 2 semanas, e ela pergunta o motivo disso. Ele diz que tinha que atender a uma subjugação de aranhas infernais, então não podia simplesmente abrir um portão que não se fecha na frente de seus companheiros. As joias da colheita levam muito tempo para crescer, e as aranhas tinham pedras preciosas, por isso seria mais fácil para ele se as coisas forem bem. Vemos então que o Naga invocado dessa vez foi um arqueiro, de rank comum, e essa era a verdadeira forma do Trabalhador Verde. Ele ordenou que o arqueiro fosse para o portão e ficasse de vigia com os soldados Naga, e depois disse a Dominique que as pedras que ela havia coletado já tinham acabado, somente com uma invocação. E finalmente ela percebeu que era realmente como ele tinha dito. Ele iria deixar 2 pontos de energia sobrando para poder fazer manutenção, mas ainda tinha algo incomodando o jovem protagonista, e ele pergunta para ela algo sobre o portal de onde ele veio. Mais especificamente, ele queria saber se ele podia ajustar o tamanho dele, mas infelizmente vamos ficar sem saber o que ela disse como resposta. Depois disso, temos um corte para um local chamado Portão de Paju Gizir, e a líder ali daria breves instruções antes de eles entrarem no labirinto em si. Essa líder se chamava Li Junying,
Sangue, a comandante daquela expedição da Aranha Infernal, e ela esperava que a maioria deles já tenham experiência e terminem isso o mais rápido possível. Isso porque em 2 semanas, eles iriam subjugar as aranhas infernais que invadiram o segundo andar e voltar, e o time de expedição contava com 22 pessoas, já o time de ataque contava com 7 pessoas e 15 exploradores normais. Ela então deu a ordem para que o time de ataque fizesse uma fila por ordem de nível, e vemos que o jovem protagonista acabou escolhendo ficar com o nível 7 para não levantar suspeitas, e bastava checarem o braço direito para descobrirem os níveis. Como a explicação havia finalmente acabado, agora eles estavam prontos para avançar em sua missão, e por fim foi ordenado para o time de expedições para entrarem. Vemos então finalmente o portão do labirinto sendo completamente aberto, e já que eles estavam bem distante do primeiro esquadrão, eles iriam se mover rapidamente, e ela rezaria para que tudo estivesse seguro. Vemos então nesse momento, uma pessoa sendo completamente deletada da história, e os outros exploradores estavam somente olhando para aquilo, sem realmente poder fazer alguma coisa. Esse era apenas um pequeno lagarto, e eles estavam passando por vários problemas somente com essa criatura fraca. Inclusive, um dos filhos da dungeon comenta que eles estavam começando com um monstro que nem iria dar muito dinheiro para eles, e ele tinha ouvido dizer que a qualidade dos exploradores havia caído muito recentemente. Apesar de terem dito que eles eram bem seletivos, já deu para ver que os escolhidos já estavam caindo, e o outro comenta que já fazia 10 anos desde a guerra, e os úteis provavelmente já ficaram ricos e deram-o fora completamente. Mas o loiro pensava que aquele pessoal, na verdade, estava cheio de dívidas, e enquanto eles discutiam sobre os exploradores, vemos que alguém ali estava prestes a tomar alguma atitude, e pelo que entendi, esse é o nosso protagonista. Vemos então que não demorou para ele acabar com aquela criatura com somente um golpe, e pelo visto a líder não tinha gostado muito da atitude dele. Em seguida, ela ordenou que os outros mirassem nas feridas do monstro, mas no final eles não conseguiram salvar o explorador que havia sido feito de presa anteriormente. Antes que o cheiro de sangue se espalhasse, ela ordenou para um dos exploradores que ele fosse e checasse as joias terrestres, e assim as reunisse logo, sem contar que era para ele não esquecer de borrifar o desodorante. Depois de lidar com um problema que era para ter sido relativamente fácil, ela se dirigiu diretamente ao jovem protagonista, e comenta que as habilidades dele realmente eram ótimas, revelando em seguida que a pele do lagarto rabo de chicote era grossa, e ela achava que o velho estava certo em recomendar o protagonista. Porém, ainda assim, era para ele obedecer às ordens dela da próxima vez, e exibir a força dele realmente era algo bom. No entanto, pode acabar faltando mão de obra quando for realmente necessário. Kim então pergunta se havia feito algo de errado, e ela responde que não. E era como ela tinha dito, não podia ser considerado algo de fato preocupante. Isso porque até mesmo uma pessoa normal poderia enfrentar aquilo, e terão lutas que exploradores normais não conseguem enfrentar logo de cara. Mas se ele gastasse sua energia ali, seria difícil, e Kim diz para que ela não se preocupasse muito com isso. Isso porque ele estava apenas preocupado com seu corpo congelando com o frio, então ele precisou se mover para dar uma aquecida no sangue. Um explorador disse que o pessoal já estava pronto para se mexer novamente, e ela perguntou a distância até o ponto de salvamento, descobrindo em seguida que faltava apenas cerca de 1 hora. Vemos Kim pensando algo, e de acordo com ele já estava esperando por isso. Porém o tratamento dos filhos da Dandy e dos exploradores normais era realmente muito diferente. Enquanto os exploradores conversavam com a líder do grupo ainda, Kim pensa que mesmo com as pessoas morrendo, ninguém sequer piscava, mas a reação com certeza seria diferente se fosse um filho da Dungeon, mas não que ele se importasse realmente com isso. 1 semana havia se passado, eles estavam na entrada para o segundo andar de Gizir, e a líder estava coletando o relatório até agora. Quando ela perguntou se havia mais alguma coisa para relatar, ele comenta algo sobre as joias terrestres, e vemos uma gritaria acontecendo ali perto. Logo vemos alguns trabalhadores encontrando algumas joias, e um deles se perguntava quanto custaria uma pequena pedra como aquela. Como aquela pedra era pequena demais, ela valia em torno de 5.000. O que seria o equivalente a 200 por pessoa. Outro comenta que isso era pouco, já que eles estavam arriscando suas vidas, porém ele esqueceu que aquela era a menor pedra e já valia 200 por pessoa. Um deles comenta que ouviu dizer que as aranhas que eles iriam enfrentar tinham joias do tamanho de um punho, e pelo visto eles nunca tinham visto joias terrestres de grau intermediário, e ele queria que apenas 2 caíssem das aranhas. O estrume de porco, que sequer era de fato útil ali, perguntou quanto daria as 2, e um dos exploradores revela que seria algo em torno de alguns milhões por pessoa. Depois de ouvir isso, ele ficou um tanto impressionado pela carga de trabalho ser de alguns milhões, e vemos uma joia saltitando por ali. Um explorador foi se dirigir exatamente para a chefe da exploração, e ela perguntou se havia algum problema. Como resposta, ele diz que algo estranho estava acontecendo, isso porque eles pensavam que tinham alcançado seu objetivo, mas os rastros de repente ficaram uma bagunça só. Isso porque parecia que teve uma batalha e tanto. E ela diz que pelo visto o primeiro time acabou encontrando as aranhas, mas ele revela que, na verdade, não era isso.
e sim que os rastros do outro esquadrão se espalhou por todos os lugares ali. Antes que ele pudesse continuar, alguém acabou chamando a atenção dela, e ela pergunta o motivo dessa agitação toda. Ele diz que joias terrestres estavam caindo de cima, e então eles tentaram pegar elas, porém os corpos eles não se mexiam no ar depois disso. Quando ela pensou melhor sobre o que ele tinha dito, sobre as joias estarem caindo diretamente do céu, ela finalmente percebeu que aquilo poderia ser uma armadilha inimiga. Imediatamente ela ordenou para que todos ali se preparassem para lutar, e pediu os sinalizadores em seguida também. Assim que o jovem que estava com o sinalizador pegou ele, finalmente ele atirou para o alto, e descobrimos que todos os exploradores estavam sendo feitos de lanchinho de aranha. Nesse momento, provavelmente eles ficaram se perguntando qual era a sensação de ficar de cabeça para baixo, mas ao verem que a situação não era boa para seus antigos companheiros, com certeza eles mudaram de ideia completamente. Ela comenta que um explorador tinha dito que os rastros eles estavam por toda parte, e aquela era apenas uma parte do que eles tinham. Assim que ela disse para eles irem embora e se reagrupar por enquanto, uma aranha gigante imediatamente apareceu atrás dela. Não demorou para que ela tomasse alguma atitude, antes que ela também virasse comida de aranha, e atacou aquela aranha com bastante facilidade até. Enquanto ela deletava aquela aranha da história, ela ordenou que os filhos da Dungeon se preparassem para o ataque, e para que os exploradores formassem o bunker para eles se protegerem o mais rápido possível. Os sinalizadores estavam se enfraquecendo bastante, e ela disse para eles manterem a única fonte de luz acesa. Mas antes que ela pudesse dar mais uma ordem, nosso protagonista apareceu atrás dela, bloqueando um ataque que iria acertá-la em cheio. Logo ela percebeu que tinha baixado a guarda na hora errada, e dessa vez quem ordenou algo foi justamente Kim, para que eles atirassem os sinalizadores. Assim que eles seguiram a ordem do jovem protagonista, vemos que eles estavam completamente cercados pelas aranhas infernais. Depois disso, vemos esse loirinho preparado, e aparentemente ele estava bem empolgado para poder lutar contra elas, mas aparentemente ele acabou tendo facilidade para poder derrotar elas, tanto que elas nem pareciam ser tudo isso que as pessoas viviam falando. E no momento que uma delas estava se aproximando dele, ele falou com outro filho da Dungeon que estava ali também. Logo depois, ele lançou aquela aranha exatamente na direção do cara que ele falou, e era justamente esse jovem rapaz, que pulou imediatamente na direção da aranha, e com facilidade acabou arrancando as penas dela, fazendo com que ficassem somente o corpo dela intacto. Aparentemente outro apareceu em seguida, finalizando aquela aranha por completo, e ele estava bem entediado com aquelas aranhas. Isso porque estava sendo bem fácil para ele lidar com elas, e já deu para ver que esse cara não gosta muito de brincar em serviço. Em seguida, ele se preparou para arremessar aquela aranha que ele já tinha derrotado para longe, mas digamos que no momento em que ele arremessou ela, ele jogou ela em cima de um dos filhos, mais especificamente nesse rapaz, que no momento em que ele percebeu o que estava acontecendo, ele decidiu usar suas habilidades, e deu para ver que aquela aranha tinha virado picadinho rapidamente. Depois disso, ele perguntou por que o grandão tinha feito isso, e ele responde que era porque ele estava demorando demais para matar as aranhas, que o grandão quis saber se ele ou ela estava acordado. Em seguida, ele ou ela começou a se perguntar se eles realmente tinham que lutar com força total ali, e os exploradores comuns se perguntavam o que ele estava falando, já que aquelas eram aranhas infernais, mas eles apenas podiam observar enquanto os outros realmente trabalhavam, e logo vemos algumas aranhas se aproximando exatamente deles. Mas dessa vez quem entrou na festa foi justamente o nosso protagonista, que pelo visto já estava bem cansado de ficar apenas olhando aquilo tudo. Rapidamente ele começou a fatiar cada aranha que ele encontrava pelo caminho. O cara parecia literalmente um monstro faminto em busca da sua presa. Isso deixou todos ali impressionados, até mesmo a líder também, que não estava acreditando que ele era somente nível 7. Isso porque o cara estava completamente insano apagando as aranhas da história. Depois do show todo ter acabado, ela pediu para que os exploradores cuidassem dos feridos primeiro, e os que estão bem deviam capturar as aranhas derrotadas. O loiro comenta que havia sido um bom aquecimento, enquanto o de azul pensava que iria acabar morrendo de tédio, e a pessoa do fundo estava apenas se retirando do local para ir lavar as mãos. A líder acabou achando alguma coisa estranha, e ela comenta que os registros diziam que as aranhas infernais só aparecem em níveis mais baixos, e elas nunca aparecem em níveis mais altos, então os únicos registros que eles tinham era do tempo da guerra. Porém, as que vieram dos níveis mais baixos, eram tão fracas e eles perguntaram para que ficar pensando tanto nisso, já que elas eram mais fracas do que as lagartixas. Eles até pensaram que talvez os monstros de baixo, na verdade, poderiam ser mais fracos,
ou talvez eles que eram fortes demais. E o outro explorador apenas comenta que dava graças por não ter que usar os detonadores em si. Mas o protagonista comenta que elas não eram aranhas infernais de verdade, poderiam até ser da mesma espécie, mas não eram as verdadeiras. Isso porque as aranhas infernais eram bem maiores do que aquelas, que por sinal não possuía exoesqueleto e sua epiderme era frágil também. Sem contar que até mesmo o estilo de luta era diferente, ele pensou que talvez aquela poderia ser uma subespécie ou algo assim, e diz que as aranhas infernais verdadeiras entram em combate corpo a corpo. Kim pelo visto tinha descoberto alguma coisa, e nos pensamentos ele dizia que as aranhas eram criaturas cuidadosas. Enquanto os exploradores observavam o lugar, eles se perguntavam por que tinha tantas teias de aranha ali. E finalmente Kim percebeu que as aranhas não atacavam primeiro, e os exploradores comentam que aquelas teias não estavam ali anteriormente, mas elas eram grossas demais para serem teias comuns. Kim dizia que as aranhas esperavam a oportunidade perfeita para de fato poder atacar sua presa, e descobrimos que a entrada por onde eles tinham passado estava completamente fechada pela teia de aranha que eles estavam em mãos. O jovem protagonista finalmente percebeu uma sede de sangue vinda das verdadeiras aranhas infernais, e ele pergunta ao explorador sobre os explosivos, que responde que ainda tinha eles, mas não teve a oportunidade de usá-los ainda. Ele comenta que pensava que seria bom instalar as bombas na entrada bloqueada o mais rápido que eles puderem. O de azul perguntava qual era a necessidade disso tudo, e o loiro pensava que eram daqueles clichês como nos manhuas que ele lia. O cara mais forte estava se escondendo e aparece repentinamente e etc. E Kim responde que era exatamente como ele tinha dito. Isso porque a aranha infernal verdadeira estava se escondendo por perto, deixando todos ali calados por um momento, mas eles pensaram que isso não era nada demais. Isso porque eles não sabiam a verdadeira força das aranhas infernais verdadeiras. Kim alerta eles novamente, de que aquilo que eles lutaram antes não eram aranhas infernais verdadeiras, e a líder comenta como ele tinha tanta certeza assim. Mas antes que ele pudesse responder isso, vemos a pessoa que antes tinha saído para lavar as mãos anteriormente passar por uma situação bem difícil. Isso porque ela estava ferida, enfrentando sozinha uma aranha infernal verdadeira e legítima, e realmente deu para ver que elas eram bem maiores do que as outras. Kim até tentou avisar para que ela saísse de perto dali o mais rápido possível, dizendo que aquela era a aranha infernal verdadeira, mas infelizmente essa pessoa acabou sendo ferida gravemente, e nesse momento ela finalmente viu sua vida passar diante de seus olhos. Após dar uma olhada mais de perto naquela aranha que estava acabando com a vida dela por completo, finalmente reconheceu que aquela era de fato uma aranha infernal legítima, bem diferente das outras que ela havia enfrentado antes. Porém, agora era tarde demais para ela. Isso porque com certeza, ela virou lanche de aranha depois disso. Se você quer continuar acompanhando essa história, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.